E aí, pessoal, continuando aqui, continuando, mas eu falo errado. Continuando aqui, a gente vai falar agora um pouco sobre direito empresarial. A gente vai falar sobre, na aula passada, a gente falou sobre direito empresarial, personalidade jurídica de CNPJ, e agora a gente vai falar sobre direito empresarial, personalidade jurídica de CPF, ou seja, direito das pessoas, direito civil. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona e como se inicia e como finaliza a personalidade jurídica de uma pessoa, o famoso direito civil, tá certo? E aí, inicialmente, eu falo para vocês sobre a pessoa natural. Então, em qualquer instituto jurídico que se estude, em qualquer situação jurídica, deve-se partir de um ponto fundamental e questiona-se qual a relação jurídica existente, quem faz parte dessa relação jurídica e quais são os sujeitos de direito dessa relação jurídica. Então, em qualquer situação, né, que você for pensar sobre direito de pessoas, ou direito, o direito em si, né, qual a relação jurídica entre pessoas ou empresas, a gente vai faz necessário questionar, se questionar dentro dessas perguntas. Qual a relação jurídica existente entre algo, entre alguém, né? Quem faz parte dessa relação jurídica? Quais são as partes envolvidas nessa relação jurídica? E quem são os sujeitos de direito dessa relação jurídica? Pode ser pessoa, pode ser empresa. E aí, dessa vez, a gente vai falar sobre pessoas, tá certo? Então, o que é pessoa natural? Pessoa natural são toda pessoa é capaz de direitos e de deveres da ordem civil, de acordo com o Código I da Constituição Civil. Né? Então, basta para tanto que o homem tenha nascido com vida, para daí ele já ser detentor dos seus direitos, como também dos seus deveres, passando assim a ser sujeito de direito. Então, se ele nasceu com vida, ele já começa a ter os seus direitos. Por exemplo, você nasceu com vida, ninguém pode lhe matar. Então, já é um direito seu à vida. Né? Então, assim, nasceu, já criou-se uma personalidade jurídica. Né? Ela já começa a ter seus direitos e ter os seus deveres. Mas aí tem uma entrave, né? Uma situação em que cada coisas, cada personalidade ou cada capacidade vai ser detentor ou não de um direito jurídico. Então, o que é isso? O que é personalidade? O que é capacidade? Capacidade de direito ou jurídica é aquela que gera a aptidão para exercer os seus direitos e as suas obrigações enquanto pessoa já nascida. Né? Por exemplo, um homem maior de 18 anos, vou até colocar aqui, ó, entre nós, na plenitude da sua capacidade mental, ou seja, com a sua sã consciência intacta, né, pode ser sujeito de direito, passando a praticar pessoalmente os atos de vida civil. Então, ele já com a sua capacidade mental intacta, com o seu conhecimento, com a sua cabeça normal, tudo em ordem direitinho, já é uma pessoa de ato de vida civil. Então, a partir do maior de 18 anos, ele já responde por si. Né? Diferente quando você é menor de 18 anos, quando você não é emancipado, que é mais à frente eu vou falar um pouquinho, quando você não é emancipado, você não responde 100% da sua capacidade jurídica, digamos assim. Tá certo? E aí a gente tem a capacidade de fato, a personalidade de fato, depois vocês dão uma lidazinha, né? A aptidão, que é capacidade de fato? É a aptidão pessoal para praticar os atos com efeito jurídico. Por exemplo, o alienado mental, interditado por decisão judicial, não deixa de ter personalidade como ser humano. Que é, portanto, né, ele não possui uma responsabilidade, uma capacidade jurídica. Então, ele precisa de alguém para se responsabilizar por ele. E aí, quando é que começa o início dessa personalidade jurídica, dessa personalidade? Né? A personalidade civil do homem, gente, começa no nascimento de vida, como eu falei para vocês inicialmente. Né? Salvo lei mas a lei põe a salvo desde que a concepção os direitos do nascituro. Então, quando você já nasce, já começa a entender, já começa a ter sua personalidade jurídica, sua personalidade enquanto direito. Mas aí o Código Civil delimita algumas incapacidades para essas pessoas que nasceram. Né? O que são absolutamente incapazes de exercer os atos de vida civil, de exercer os atos de responsabilidade civil, propriamente falando. Os menores de 16 anos, né? Isso aqui é de acordo com o Código Civil. Né? Os menores de 16 anos, eles não têm personalidade jurídica 100%, eles não têm personalidade jurídica 100% responsabilizadas, né? Os que, por enfermidade ou deficiência,
né? Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiveram o necessário discernimento para praticar esses atos, de aquelas pessoas que não nasceram em sã consciência, em sã consciência não, mas não tiveram uma capacidade mental bem desenvolvida, né? Aqueles que não têm a sua capacidade mental 100%. Né? 3, os que ainda por motivo transitório não puderem exprimir sua vontade. Então, esses são algumas personalidades, situações em que se considera-se incapaz diante da lei. Essas pessoas se consideram incapazes diante da lei. A outra incapacidade é a transitória. O direito moderno não aceita os chamados lustros intervalos de deficientes mentais. Essa situação não confunde como disposto no inciso 3 do artigo 3º. A legislador conceita que os que não tiveram o necessário discernimento, assim serão nulos os atos praticados. Por exemplo, pela pessoa embriagada no ato do estado etílico tal, não possa compreender o ato, porque não tenha ingerido drogas alucinógenas que interferem na compreensão e etc. Então, essas são algumas incapacidades que o direito pode nos dar, né, para essas pessoas que não tenham discernimento de tal do que de fato está fazendo. Tá certo? E aí a gente tem a incapacidade, continuar incapacidade relativa, né? Os menores de 16 anos os maiores de 16 anos e menores de 18 são ainda incapacidade relativa. Os ébrios habituais oficiados em tóxicos, que por deficiência mental tenham discernimento reduzido, também caracteriza capacidade relativa. Incapacidade relativa, né? Os excepcionais sem desenvolvimento mental complexo, os pródigos, enfim. Para algumas dessas pessoas, elas para o direito, né? Para o direito, elas lhe dão mais base, mais suporte, que considera você um pouco, relativamente incapaz. Né? Não é que você não seja responsável 100% pelos seus atos, mas pelo direito você se torna um pouco, relativamente incapaz de responder sobre os atos de vida civil. Né? E aí, continuando os códigos, falando sobre todos eles. E aí tem uma questão no direito das pessoas, que é o fato da emancipação. O que é emancipação, gente? Essa emancipação, antes dos 18 anos, o indivíduo só pode adquirir a maioridade por emancipação. A emancipação é quando o indivíduo, né, que não é absolutamente capaz, né, quando ele tem menos de 18 anos, eles precisam se tornar maior, né, ou responsável pelos atos de vida civil, né, pelos atos de vida civil, eles precisam se tornar maior. Por exemplo, às vezes vão casar, sei lá, ou fazer morar fora, ter a sua independência antes do 18. E aí acontece o quê? Acontece a emancipação. Né? O que é isso? Dispõe um novo código. Dispõe um novo código que será incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, ou por sentença de juiz ouvindo o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, quando ele completa 16 anos, quando ele tem menos de 18 e mais de 16, entre 16 e 18, e ele quer se emancipar, ele precisa buscar ter um documento, né? Precisa fazer um documento no qual as pessoas, os tutores, os responsáveis dele, lhe dá autonomia para que ele consiga se emancipar. Por exemplo, acontece muito quando uma menina menor de idade se envolve e ela vai ter que casar, e os pais têm que emancipar essa criança, esse adolescente, né, antes dos 18 anos, para que ela consiga adquirir os seus atos de vida civil antes dos 18. E aí as demais possibilidades da emancipação, de acordo com o artigo 5º do Código Civil, pela concessão dos pais, né, pelo casamento, pelo exercício de emprego público, às vezes, efetivo, ele passou num concurso público, ele precisa se emancipar para assumir o concurso público. Muitas vezes só pode assumir o concurso público, muitas vezes não. Só se pode assumir concurso público maior de 18 anos. Aí, às vezes, acontece da pessoa, do menino, da menina, ser aprovado no concurso público e precisa se emancipar pelo casamento, pela concessão dos pais, pela colação de grau em curso de ensino superior. Às vezes, o menino não é maior de idade, já terminou o ensino superior, ele precisa se emancipar para isso. Ou pelo estabelecimento de civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego. Então, há algumas situações de como esse menino
pode se emancipar, pode se tornar detentor da sua vida civil antes dos 18 anos. Né? E aí o fim da personalidade natural, obviamente, quando a pessoa finaliza, né, deixa de ter a sua personalidade jurídica natural, existem algumas situações em que pode ocasionar o fim da personalidade. Então, a gente entendeu que desde o início, obviamente, a gente vai ter que ter um fim, né? Nem que seja com a morte, como a justificação judicial da morte, né? Então, acontece quando é que acontece com o fim da personalidade? Na existência da pessoa natural, termina com a morte. Então, quando você chegar no ápice, que é realmente morrer, obviamente, acontece o fim da sua personalidade jurídica. Tá certo? Então, esse que eu queria falar para vocês sobre personalidade de direito, né? Um pouco do direito das pessoas, o sujeito de direito e a sua personalidade jurídica de acordo frente ao direito civil. Tá certo? Então, vou mandar o material para vocês também em PDF, para que vocês consigam dar uma lidazinha e entender um pouco mais sobre esse conteúdo. E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.